Meu nome é Gabriela Carnavales, sou formada em Letras pela Universidade de Uberaba e para o concurso da Secretaria Estadual de São Paulo, código EF89LP02, que é caracterizar, correlacionar uma obra clássica brasileira com a atualidade. Para isso eu montei uma aula de literatura sobre um livro muito pertinente da literatura brasileira. Mas antes de adentrar a obra, eu fiz uma concisão no que é literatura. Para Antônio Cândido, ela tem papel humanizador, no sentido sentimental, no sentido humano. Ele diz que a arte faz parte da humanidade, por isso todo ser humano tem direito à arte, e a literatura é uma arte, ou seja, todo ser humano tem direito à literatura, como um direito básico, como moradia, como alimentação. No livro Literatura e Sociedade, ele diz que há uma relação intrínseca entre a sociedade e a literatura. E ele tenta explicar se uma exerce influência sobre a outra, até que ponto a sociedade influencia uma obra, até que ponto uma obra influencia na sociedade, depois de pronto. Pensando nisso, eu montei uma aula sobre o livro Iracema e tentei correlacionar a época indianista com a voz que as minorias, com o direito que as minorias estão ganhando agora, especialmente os povos indígenas. Iracema faz parte da primeira geração romântica, que é a indianista. E a gente pode observar na linguagem uma prosa poética. O livro é repleto de metáforas, não só metáforas, mas diversas figuras de linguagem, como uma poesia, só que é uma prosa, por isso uma prosa poética, ele é prosaico. A exaltação do sentimentalismo, tudo gira em torno do romance. Iracema morre de amor, Martin é extremamente apaixonado. A proximidade com a natureza, porque a obra acontece na selva, é sobre os povos indígenas, sobre seus costumes, então ele acontece na floresta. O sentimento exacerbado de melancolia, outro aspecto clássico do romantismo. Os personagens são muito melancólicos. Iracema é extremamente melancólica pela falta de amor de Martin. Martin melancólico quando sente falta de suas terras. A gente pode sentir a melancolia do personagem no uso das palavras do autor. Nessa obra, José de Alencar buscava a valorização de nossa cultura. Por que os artistas da época buscavam isso? Porque o Brasil era recém-liberto de Portugal e os artistas aqui buscavam uma maior autonomia para nossa cultura, né? Para nossa língua, o português do Brasil, para a cultura brasileira, eles buscavam uma maior autonomia. E nesse livro ele faz uma alusão a como nasceu o povo brasileiro, que é através da miscigenação, entre a união de Iracema, uma indígena, com Martin, um europeu, e assim nós nascemos, por isso somos um país miscigenado. Porém, não dá para negar que é uma grande obra, só que tem levantado muitos debates entre os indígenas, porque ele não condiz com a realidade. Ele foi escrito por um homem branco. Se pararmos para pensar, nós nunca vimos um livro nas escolas, uma obra escrita por indígenas. E ninguém melhor do que o indígena para contar a sua história. Eles dizem que não são iracemas, que eles não são todos iguais, que eles não são aquele herói, aquela heroína perfeita. Eles só buscam voz, como todos os autores têm. Eles buscam ser tratados de igual para igual. Por quê? Porque o indígena sempre esteve no lugar de objeto de estudo, mas nunca no lugar de estudante. Ele sempre foi visto como menos, abaixo do nível. E atualmente, as minorias, não só dos indígenas, mas todas as minorias têm ganhado voz, têm ganhado espaço. E o respeito pelas diferenças começa dentro da sala de aula, porque se o aluno não é capaz de respeitar o próprio colega de sala, como ele vai ser capaz de respeitar o outro? Então a educação é na escola, tudo começa na escola. Por isso, os direitos básicos humanos devem ser trabalhados dentro de sala de aula por nós, professores. E é pensando nisso que eu consegui correlacionar a relação entre o romantismo e a nossa atualidade. Para esse trabalho, como bibliografia, eu usei o Direito à Literatura, de Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, Antônio Cândido,
História Concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bós, Iracema José de Alencar, e Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, de Julie Dorrico. E é isso. Muito obrigada.